Bom dia, gente. Bom dia. Quero agradecer a presença de vocês, tá? A essa nossa convocação, entendeu? Para a gente tratar desse assunto que eu considerei muito grave, tá? Então, eu tive que tomar algumas medidas e a primeira foi convocá-los realmente, ver se vem mais, tem mais gente ainda para vir, tá? E gostaria de anunciar a vocês a mesa nossa aqui. Lá, quem está escrevendo lá, a professora Ana, que é a nossa orientadora educacional, a professora Janaína, que é a professora nossa aqui de Geografia, tá? A nossa vice-diretora, a professora Eliana, e o nosso corpo jurídico, feito pela doutora Késia, que estava aqui agora, está aqui, Ana ali, doutora Késia, e o doutor Valker Figueiredo, que também é professor de História, não daqui, mas também é professor de História. E ele é que vai dar a palestra de hoje sobre esse caso que eu considero muito grave, tá? Eu preciso da ajuda de vocês, ok? Bom dia. Pai, mãe, diretores, e enfatizo pai, mãe. Observa exatamente e a gente vai entender o porquê que eu digo pai e mãe. Mãe e pai. Do ponto de vista jurídico, que é a minha principal função aqui, como advogado, da escola do Américo de Oliveira, uma escola de 70 anos, gerando no estado do Rio de Janeiro, cidadãs de qualidade. E hoje, esse sábado, nós estamos fazendo mais um ato para gerar que este aluno nosso, do 9º ano, esta aluna nossa do 9º ano, seja uma cidadã, um cidadão exemplar. E nesse processo, nem sempre tudo é muito fácil. Alguns alunos, algumas alunas cometeram ilícitos gravíssimos. E esses ilícitos refletem em nós, que somos educadores. Hoje eu estou aqui com os pais, pai e mãe, mãe e pai. No decorrer da semana, eu estarei com os alunos. Os alunos desta escola irão ter uma aula desse professor. Conforme o doutor Ubiratã Lira disse, eu sou também professor. E como professor, desde muito cedo em sala de aula, sempre construindo, e eu vou agora fazer um pequeno tijolinho na sala de aula do 9º ano, do Colégio Américo de Oliveira. Há um fato importante também, que é bom eu retratar do ponto de vista jurídico, que mesmo que o pai esteja não convivendo com o filho, esteja separado, esteja morando em outro estado, morando em outro bairro, que não o de Marechal Hermes, ele responde pelo ato do filho. Olha que coisa juridicamente forte. Nasceu a criança, colocou na certidão de nascimento pai, colocou na certidão de nascimento mãe,
a vida inteira, essa mãe e esse pai vão responder pelos atos da criança, do pré-adolescente, do adolescente e depois como adulto, juridicamente não. Embora moralmente sim. Eu preciso destacar que aqui estão, e eu agradeço a presença de mãe e pai aqui presente, mas alguns não estão. Pode estar a mãe e o pai já vive em outro estado. Ele responde também. Já já nós vamos ler isso. Pode estar só o pai e a mãe não está presente. A mãe tem um outro caminho. Ela também responde. Então, é um detalhe muito importante que eu preciso destacar. E aí, eu trouxe, e eu vou pedir que todos tenhamos acesso ao texto que eu elaborei. Esse texto tem o artigo 227, que diz o seguinte: é dever da família. Bom, então, quando é família, pai e mãe, estou interpretando, da sociedade e do Estado, assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, extrapolação, violência, crueldade e opressão. Então está aí a essência de por que nós estamos aqui. Por que nós estamos com o nosso dever. É muito, eu diria, sério ser pai e ser mãe. É muito sério. Porque cada mãe que está aqui, cada pai que está aqui, tem a consciência de que estão gerando o máximo para sua filha e para o seu filho. E fazendo os ajustes nessa educação. Essas crianças, na verdade, elas não são crianças. Elas são adolescentes. Elas, na verdade, elas não cometem crime. Tudo isso que a professora Eliana, vice-diretora, expôs, é penalmente censurável. É crime de racismo, é crime de injúria racial, homofobia, em relação a pessoas que a natureza fez com que elas fossem tão valorizadas quanto elas são com as pessoas que são heterossexuais e não podem sofrer discriminação, sejam gay, lésbica, homoafetivo, etc. Não podem sofrer discriminação, em hipótese alguma. E isso é crime, que o Supremo Tribunal Federal já julgou. Os nossos alunos, eles só não vão responder penalmente porque eles têm menos de 18 anos de idade. Então, eles cometeram
atos infracionais. E esses atos infracionais, eu estou aqui já descrevendo um pouco sobre os atos infracionais. Ato infracional é a criança ou adolescente, principalmente o adolescente, que pratica um ato que é juridicamente criminoso. Esses slides que a professora Eliana nos trouxe, evidentemente, se eles tivessem mais de 18 anos, todos seriam levados a responder pelo ilícito penal. Só que eles têm menos de 18. Então, eles cometem ato infracional. Poderão ser punidos? Poderão. Poderão responder no conselho tutelar. Poderão responder depois no juizado da infância e da juventude por ato infracional. Mas eu estou na Ordem dos Advogados do Brasil há mais de 40 anos. Eu estou inscrito na OAB há mais de 40 anos. Eu atuo nesse mundo há décadas. Só que a solução, com devido respeito, não está no Poder Judiciário. A solução não está com o juiz de direito. Não está com a promotora de justiça. Não está com o doutor advogado. A solução está aqui conosco. Nós somos os educadores. Nós é que vamos colocar esses jovens do 9º ano que cometeram atos infracionais, nós vamos torná-los mais, eu diria, razoáveis. Foi muito grave o que eles cometeram e já já eu vou estar analisando detalhe por detalhe. Só que nós não vamos passar para o Estado resolver o problema. O problema está na solução, está conosco. Está no Colégio Américo de Oliveira, hoje, 10 horas da manhã, sábado. Aqui que está a solução. Só que é ato contínuo. Terão outros atos para isso. Então, esses adolescentes que cometeram atos infracionais, aí diria você, pai, mãe, e eu? Eu vou sofrer alguma consequência? Vai sofrer a consequência se não fizermos o que nós estamos fazendo. Essa emenda jurisprudencial, ela diz basicamente o seguinte: uma aluna destratou uma professora. É a emenda, eu estou retratando o que está no julgamento. Uma aluna, em sala de aula, foi injuriosa com a professora. Foi algo em proporção muito grande que abalou a professora. Professora. E essa aluna falou o seguinte: não vai ficar só aqui não, professora. Eu vou rabiscar o seu carro todo. Eu sei onde você estaciona o carro. E aonde você estaciona o carro, perfeito. Se puder entregar para os pais, eu agradeço. Aonde você estaciona o carro, eu vou fazer a danificação do seu carro. Viu, professora? E fez. Ela foi agressiva na sala de aula com a professora. A professora ficou chocada. Ela perdeu, inclusive, o controle sobre os demais alunos.
Ela ficou mal vista pelos colegas na escola, os colegas na escola dizendo, enfim, que ela não era uma líder de turma, enfim, gerando uma emoção ruim para ela. Ela viu o carro destruído, ela fez o que cabia fazer. Ela entrou na justiça contra o pai e contra a mãe, pedindo indenização. A mãe foi condenada a indenizá-la, e eu vou ler a jurisprudência. O pai foi condenado a indenizar a professora. Aí o pai disse o seguinte: não, eu não. Eu sou pai, sim. Só que eu não vivo com a minha filha desde 6 meses. Ela nasceu, eu me separei da, então, esposa, eu não vivo, eu não convivo com ela, eu não vou pagar essa conta. Olha o raciocínio do pai. Ele diz, olha, eu não eduquei a minha filha, não vou pagar a conta. Os desembargadores disseram, o senhor vai pagar a conta sim. O senhor vai pagar a conta junto com a mãe. Porque o senhor tinha de ter educado a sua filha. Ah, mas eu não convivo com ela. Pouco importa. O senhor tinha de ter educado a sua filha. Agora, se o senhor acha que o senhor vai pagar uma conta pesada, e a mãe da criança também, o senhor acha injusto que o senhor vai pagar para a professora? Faz o seguinte, faz uma ação contra a mãe. Faz uma ação, como a gente chama no direito, de regresso. Faz uma ação de regresso. E aí, evidentemente, isso foi colocado no acórdão, que eu vou ler para os senhores. Pai e mãe são responsáveis. Indenizações, cifrão, jurisprudência. É decisão de um número grande de julgadores. Quando um grande número de julgadores tomam uma decisão em colegiado, então isso forma o que se chama jurisprudência. E aqui eu tenho a ementa da jurisprudência. E eu vou ler essa ementa junto com os senhores, para os senhores observarem qual é a responsabilidade dos senhores, que estão cientes disso. A partir dessa aula, também intuitivamente, mas o advogado está dizendo de maneira muito clara. Pai e mãe são responsáveis. Pai e mãe contratam serviços educacionais, são responsáveis. E aqui nós temos o que eu vou ler. Abre aspas. Responsabilidade civil. Pais e da filha incapaz. O que é incapaz? Incapaz do ponto de vista jurídico. A incapacidade ou ela é absoluta, se tiver 0 anos, até 16 anos, e a incapacidade é relativa, se tiver entre 16 e 18 anos. O incapaz aí é juridicamente. Os filhos que estão no 9º ano são incapazes, do ponto de vista jurídico. A incapacidade é jurídica. Se tiver menos de 16 anos, é absolutamente incapaz. Se tiver mais de 16 anos, é relativamente incapaz. Então a incapacidade aqui não é intelectual, não é aluno com cuidados especiais, é incapacidade civil. Artigos 932, 1 e 938 do Código Civil. São artigos que os pais são responsáveis. Autora, professora de escola pública, que relata ter sido ofendida verbalmente pela ré menor. A ré, no caso, é incapaz, é aluna incapaz. Além de ter seu veículo danificado. Prova testemunhal concludente.
Prova testemunhal irrefutável. A testemunha foi lá e falou para o juiz o que aconteceu. Danos materiais e morais sofridos pela ofendida. A ofendida é a professora. Responsabilidade objetiva dos pais. Olha só o que é responsabilidade objetiva. Eu vou parar para nós entendermos o que é responsabilidade objetiva. Responsabilidade objetiva, você responde, independente de negligência, imprudência e imperícia, você responde. Você colocou a criança no mundo, ela nasceu, você registrou. Qualquer ato que essa criança fizer, que esse adolescente fizer, você responde. É responsabilidade objetiva. Você não pode dizer, a mãe foi negligente. Ela vai responder. O pai não quis saber. Ele vai responder. Responsabilidade objetiva. E eu digo tudo isso não é para tornar nenhum pai que está aqui, nenhuma mãe que está aqui, eu diria, com receios intensos. Não é. Quando a gente fala do direito, não fala contra ninguém. Eu não estou falando contra ninguém, estou falando do direito. E como a gente sabe do direito, eu vou fazer tudo certo porque eu não quero pagar a conta. A conta chama-se cifrão. Cifrão. Dinheiro, indenização. Voltando a ler. Dos pais, no que se refere ao vínculo interno, quanto ao ato ilícito praticado pela filha menor. Qual foi o ato ilícito que a filha menor praticou? Ela injuriou a professora. Ela fez injúria com a professora. Esse foi o ato ilícito. E injúria, aqui não está narrando. Se a professora era afrodescendente, aqui não está narrando. Se a professora era de origem dos povos primitivos, se a professora era asiática, aqui não está falando. Se falasse, iria agravar. Haveria chamada injúria racial. E aqui eu não tenho injúria racial, só tenho injúria. O que é crime. Por isso que o pai vai pagar. Não é o pai que vai ter uma condenação penal. Não vai. Não vai. Mas o pai e a mãe vão pagar uma conta. Vão pagar a indenização. É muito difícil isso, né? A gente sabe o quanto o pai e o quanto a mãe trabalham forte. E ainda vão tirar dinheiro para pagar uma indenização pelo que a filha fez? É o caso. Vou continuar lendo a jurisprudência. Inteligência do artigo 932, inciso 1 do Código Civil. Responsabilidade apenas subsidiária da criança. Dever de formação. E relevância de se perquirir. Perquirir é pesquisar. A palavra aí, perquirir, tem o sentido jurídico de pesquisar. Se o menor estava ou não em companhia e sob a autoridade imediata dos pais. Pouco importa, estava lá, o pai responde. Atos praticados reveladores de falha no dever de formação moral e educação da filha. Qual é a educação moral que faltou? Vou fazer uma reflexão. O que a gente tem de ensinar para o nosso filho? Respeita a professora. Você está em sala de aula, respeita o professor. O que o professor falar em sala de aula, você segue. O professor está educando você. O professor está querendo o bem de você. Segue o que a professora está falando. Vai para a escola, minha filha. O seu pai colocou você na melhor escola que tem. O seu pai colocou você numa escola que tem 70 anos de educação. O seu pai colocou você numa escola de qualidade. Respeita aquela escola, respeita os professores, respeita o diretor. O que ele disser, você segue. Valorize a educação, valorize o conhecimento, valorize a cultura,
Valoriza a cultura que cada professor passa na aula de matemática, na aula de física, na aula de química, na aula de biologia, na aula de história, na aula de geografia. Valoriza isso. Aí você está colocando o seu filho numa condição moralmente boa. E esse pai e essa mãe não fizeram isso. Por isso vão ter de indenizar a professora. Seguindo. Ato ilícito que provocou danos materiais e morais à vítima. Qual foi o ato ilícito? Vamos colocar? Foi a injúria e foi a danificação do automóvel. Recurso dos réus desprovidos. Recurso adesivo do autor aprovido. Tribunal de Justiça de São Paulo, aí segue lá quando foi julgado. Aí eu vou sair dessa folha, porque é essa folha que está exatamente dizendo a nossa responsabilidade. E vou voltar para a folha inicial, a folha 1, que tem exatamente os crimes contra a honra. Folha 1, tá? É esse, eu diria, croquis que o Conselho Nacional de Justiça fez. Eu estou trazendo uma coisa do Conselho Nacional de Justiça. Está aí. Crime contra a honra. Você sabe a diferença? Isso tudo está no Código Penal. Calúnia. O que é calúnia? Imputação falsa de um fato criminoso a alguém. Então, a calúnia é quando envolve crime. Eu vou dar exemplo de calúnia. Você, hein? Você roubou a joia na casa de fulano. Esse roubo da joia é um crime. Você praticou o crime. Aí a vítima fala, pô, mas eu não fiz isso. Fez sim. Aí a vítima o que vai fazer? Vai processar quem está ali caluniando. Quem está ali caluniando está atribuindo a ela um fato criminoso, que na verdade não existiu. Aí vai fazer o que a gente chama queixa-crime. É distribuir uma ação penal privada chamada queixa-crime. Então, calúnia é quando envolve atribuição a um outro de um fato criminoso. Injúria. Injúria sim. Injúria. Qualquer ofensa à dignidade de alguém. Injúria é você achincalhar. É você debochar. Você está cometendo uma injúria. Então, a injúria é você dizer, você é imbecil. É uma injúria. É uma injúria. Você é Índia. Índia. Olhos puxados. Índia. Você é feia. Cometeu injúria racial. É a coisa mais grave ainda. Esses alunos cometeram injúria racial e os senhores vão ver por quê. E ainda, difamação. Reputação de fato ofensivo à reputação de alguém. Fulano de tal não presta. Então tá aí, calúnia. Imputação falsa de fato criminoso a alguém. Injúria. Qualquer ofensa à dignidade de alguém. Difamação. Imputação de ato ofensivo e reputação de alguém. Quer que eu te dê exemplo de uma injúria que está aí na televisão? Não sei se você viu. Jogador de futebol, você está vendo aí o tempo inteiro. É a chamada injúria recreativa. Mas que se é feito num outro país, aí é a lei de outro país. Se é feito na Espanha, é na lei da Espanha. Mas eu vou para uma injúria recente aqui no Brasil. Uma injúria racial recente no Brasil. Recente, não sei se os senhores viram. 2 pessoas que são chamadas influenciadoras. Essas influenciadoras, elas resolveram chamar crianças, e vir com um envelope grandão
de presente, todo embrulhado, né? Presente. E com dinheiro na mão. Aí chegaram para a criança, isso está filmado, para várias crianças, e perguntaram para a criança, olha, você quer esse dinheiro? Ou você quer esse presente? Aí a criança tem um presente bonito, bem embalado, uma caixa bonita, e o dinheiro. Provavelmente a vídeo não parece, mas uma nota de, sei lá, R$50, uma nota de um valor X. Aí a criança diz, não, eu quero o presente. E a influenciadora, que legal, vai ganhar o presente. Abre o seu presente. Aí a criança vai abrir o presente, rasga o papel rapidinho, abre o presente e ela tira do presente um macaco de pelúcia. E além do macaco de pelúcia, uma banana fruta. Essas duas influenciadoras, elas estão tendo a vida delas vasculhada por injúria racial recreativa. Isso é uma coisa muito nova. É muito nova mesmo. É de janeiro para cá que tem isso. Injúria racial recreativa. Injúria racial equivale a racismo. E racismo é crime. Que equivale a homofobia. Homofobia é crime. Eu não posso discriminar uma pessoa porque a vida fez com que essa pessoa tivesse uma opção, um caminho de ser homoafetivo. É o que ela acha que deve ser e o que é saudável para ela, e ninguém tem absolutamente nada com isso. Porque se houver a homofobia é crime, e é crime inafiançável. Eu não preciso estar numa passeata em São Paulo, ou em Tóquio, ou em Israel, para perceber a importância desses seres humanos. Eu tenho de respeitar a lei. E a lei não permite que eu discrimine. Então eu não posso discriminar quem é gay. Não posso. Se eu fizer isso, eu estou cometendo crime. Mas eu tenho menos de 16 anos. Ah, então você não comete crime. Tá bom. Mas uma pessoa, que é o teu pai e tua mãe, vai responder uma indenização por isso. Se cometeu racismo, vai responder por isso. Vários slides daqui, o racismo está claro. Está claro o crime de racismo, está claro o crime de homofobia, está claro o crime de injúria. E está claro também o bullying. O bullying não é classificado ainda como crime. Não é. O bullying não é crime. Mas o bullying é um ato ilícito. Não significa dizer, por não ser crime, que não é ato ilícito. A nossa escola aqui, o Colégio Américo de Oliveira, tem programas de combate ao bullying. O bullying é um valentão. Esse termo vem do inglês, quer dizer valentão. Alguém é um valentão. E esse valentão tem de ser coibido. Nós não podemos ouvir uma aluna, um aluno que sofre bullying e pensa destruir a sua vida. Não pode. A vida é uma coisa maravilhosa. Deus nos deu a vida. E só Ele terá o privilégio de tirá-la. Então a gente não pode ter um aluno, uma aluna que sofra bullying e que acha que deve, enfim, cometer o ato desastroso do suicídio. Então nós não podemos deixar os nossos filhos cometerem bullying e nem sofrerem bullying. Nós temos de avisar a direção no ato, como vários pais fizeram. E a direção super competente vai atuar, embora já tenha programas rotineiros de anti-bullying. Então o aluno
aqui, desses slides, eles, na verdade, acabaram cometendo ilícitos penais, crimes contra a honra, que, voltando aqui a ler, calúnia, divulgar um dito fato mentiroso na qual a vítima teria cometido um crime. Exemplo, pessoa caluniadora contra fulana de tal, vítima, que entrou em casa de Maria lesada e furtou joias. Dizer isso é uma calúnia. O fato escrito é furto, que é crime, artigo 155 do Código Penal. E dessa forma a caluniadora cometeu o crime de calúnia e a vítima é fulana de tal. Então vai responder por isso. Saindo aí da folha 1, indo para a folha 2, que está na página atrás, diz aqui, difamação, atribuir um fato a alguém que ofenda a sua reputação. O fato pode ser verdadeiro ou falso, não importa. Também não se trata de xingamento, que dá margem à injúria. Agora, injúria é o que nos interessa muito, que é o que houve aí. É xingamento. Atribuir a alguém qualidade negativa. Não importa se falsa ou verdadeira. Aí ela diz, ó, fulano de tal, olha uma injúria. Você não presta porque você é gay. Estou falando um exemplo. Só um exemplo. Se disser isso, é uma injúria. É uma injúria que está em cima de um fato chamado homofobia. E se disser, você é gay, e se acrescentar, você é afro-brasileira, ou você é asiática brasileira, aí cometeu uma injúria racial. Agrava a situação. A injúria racial agrava. Beltrana chama fulana de ladra ou imbecil. Beltrana cometeu o crime de injúria e fulana é a vítima. A injúria pode ser cometida de forma verbal, escrita ou até mesmo física. Então a gente já tem a noção de um pouco do que é injúria, que foram que os alunos do 9º ano, alguns alunos cometeram. E por isso nós estamos aqui trabalhando hoje. Nós estamos aqui trabalhando hoje, porque cada pai que está aqui, cada mãe que está aqui, quando chegar em casa vai conversar um pouco com o filho. Uma conversa serena, uma conversa leve, mas vai conversar. Vai conversar. Vai tentar ver um pouco o WhatsApp dele. Vai tentar ver um pouco o Facebook dele. Vai tentar ver um pouco o Instagram dele ou dela. Fazer apologia ao nazismo. Fazer apologia ao nazismo. É não ter noção do que foi o nazismo. É não ter noção dos brasileiros que saíram daqui, da Vila Militar, para combaterem o nazifascismo na Itália. É não ter noção do que foi a Força Expedicionária Brasileira. O que foram brasileiros lá para a Itália. Brasileiros do Exército, da Marinha de Guerra, da recém-criada Força Aérea Brasileira. Brasileiros brilhantes, como esse que eu vou mostrar para os senhores. Um brilhante diplomata brasileiro, chamado Oswaldo Aranha, que a gente no máximo ouviu falar em filé a Oswaldo Aranha. Chega num restaurante, me dá um filé a Oswaldo Aranha. É às vezes que a gente escuta falar o nome deste homem notável, que fez com que o Brasil fosse vinculado, quando da Segunda Guerra de redivisão de mercados e colônias, o Brasil vinculado à Segunda Guerra aos aliados para combaterem o nazifascismo. Fascismo que a gente escuta falar aí o tempo inteiro e não tem a mínima noção do que é fascismo. Não tem a mínima noção do que foi Mussolini, do que foi Franco, do que foi Salazar.
fala fascismo de uma maneira tão leviana, como é falar de maneira leviana a defesa do nazismo. Esses nossos alunos, triste, porque eles não sabem. E o professor Walker vai, em sala de aula, mostrar um pouco o que foi o nazismo, o que foi o esforço da FEB. Escuta a letra da música do Expedicionário, a canção do Expedicionário. Homens que provavelmente podem ter sido avô ou bisavô de alguém que está aqui. E ele saiu daqui. Ele saiu do Amazonas, saiu do Rio Grande do Norte, saiu do Rio Grande do Sul, foi lutar na Itália, no frio, o navio horrível que os transportou. E você vai defender o nazismo? É você ignorar, e é ignorar, o que aconteceu com os nossos antecessores. Achar que Hitler foi razoável. O que ele fez, achar que é razoável, só porque tem um componente que, para quem não tem muita, eu diria, visão, muita força física, adora força física, adora violência, e ele fez isso, então você gosta. Você gosta. É um equívoco. Vou analisar muito rapidamente o que foi a destruição nazifascista. E este brasileiro que eu mostrei aqui para os senhores, que foi capa da revista Time, está aqui atrás, o Oswaldo Aranha, esse brasileiro depois, ele vai votar na ONU, é o voto de Minerva, para a criação do Estado de Israel. Pois morreram 6 milhões de judeus nos campos de concentração do nazismo. Esse brasileiro aqui, chamado Oswaldo Aranha, ele é visto entre os justos, entre as nações, lá no Estado de Israel. Se aqui nessa sala tiver alguém da etnia judaica, está entendendo com muito mais velocidade o que eu estou dizendo. O como o Oswaldo Aranha acabou favorecendo a criação do Estado de Israel. É esse brasileiro que nós temos de ter como exemplo para o nosso filho. Outro brasileiro que nós temos de ter de exemplo para o nosso filho é um diplomata brasileiro, está aí vivo, Rubem Recupero, ou inclusive ministro. E aqui está o livro dele, Diplomacia na Construção do Brasil, 1750, que é o Tratado de Madrid, até os nossos dias. Nós somos grandes porque nós temos uma grande diplomacia. A diplomacia brasileira é respeitadíssima. A filha, a sua filha, do Américo de Oliveira, o seu filho, do Américo de Oliveira, poderá ser um futuro diplomata. Talvez nunca tenha ouvido isso, mas vai passar a ouvir. Da importância da diplomacia. O Brasil é uma nação respeitadíssima no mundo afora, porque tem um excelente corpo diplomático. E o exemplo eu estou dando aqui, que é o Rubens Recupero. E os nossos alunos não têm muito essa visão. Tem sim. O nosso professor de História fala isso para eles. O nosso professor de Geografia fala isso para eles. A nossa professora de Literatura, eles vão entrar no estudo de literatura, ensina isso para eles. Mas eu vou me antecipar. Eu vou, durante essa semana, o nosso diretor-geral já deu a disponibilidade, eu vou vir aqui. Uma aula um pouco mais curta. Uma aula de 50 minutos. Eu vou fazer essa aula com eles. E aí não vou deixar eles continuarem cometendo injúria, difamação e calúnia. Virando a folha, o que é
Difamação, eu já disse. O que é injúria, eu já disse. Aí racismo, nazismo, etc., crimes. E olha a lei do racismo. É a Lei 9.459 de 1997. Aí fala aí do que é racismo, eu não vou ler o texto da lei, mas eu vou ler aqui, virando a folha, indo para a folha 3, o que é ilícito? Fabricar, parágrafo 1º, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propagandas que utilize a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo. Isso é crime. O nazismo é crime. E se nós pegarmos umas informações mais sólidas do que é o nazismo, vamos ver que os nossos companheiros não devem caminhar para isso. Segue aqui o que é o nazismo, não vou ler, e vou agora para o bullying. Aqui no final da folha 3. Escola legal. Preservação de combate ao bullying. Eliminação do professor ou aluno tirano. Professor ou aluno tirano? Tem professor tirano. Todos os professores são doces? Não. Tem professor tirano. Eu tenho uma ação de uma grande escola na Zona Sul do Rio de Janeiro, que a professora foi condenada como tirana. E o menino, durante a aula, um menino de 8 anos, durante a aula, o menino pegou o celular dele, abriu o celular e começou a gravar a professora. 8 anos. Você imagina o que essa professora já não estava fazendo. Ele gravou, pegou o áudio, mostrou para a mãe tirou o filho da escola, matriculou numa outra escola e fez ação contra a escola e contra a professora. A escola teve de pagar uma indenização brutal para essa criança de 8 anos e para essa mãe, porque essa professora fez bullying. E sabe qual foi o bullying dela? Sabe qual foi a coisa? Ela queria bater foto da criança, esse é o fato. Ela, a professora, quer bater foto da criança e os demais. E a criança disse, professora, eu não quero bater foto. Aí a professora, basicamente, isso tu não tem querer não, garoto. Acha que a banda toca assim? Vai bater foto sim. Professora, eu não quero bater foto. Meu pai faleceu há pouco tempo. Eu estou muito doído com o falecimento do meu pai. Eu não estou com um ambiente alegre para bater foto. Claro, garoto não usou esse vocabulário. Isso é um vocabulário de adulto. Mas é que ele está falando. Aí ela diz, você acha que a banda toca como você quer? Vai bater foto. Guarda os livros, tira os livros da mesa, guarda que eu vou bater foto. Vai vir um fotógrafo aqui, vai bater foto sua e de todo mundo. O que houve lá? Bullying. Seguindo aqui, bullying. Voltando para cá, valentão. A palavra bullying quer dizer valentão. Prepotente e agressivo. É o fim da cotidiana violência psicológica, contra os estudantes, aplicando a lei, no caso é a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, número 93/94, que diz no artigo 12, inciso 9º e 10º. O ensino 9º, inciso 9º, está em negrito, entre aspas. É obrigação da escola promover medidas de conscientização, de prevenção, a fim de combater todos os tipos de violência, especialmente intimidação sistemática, bullying, no âmbito das escolas. Então, a escola é obrigada a fazer isso. Estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas. Se os senhores olharem aqui essa escola, quando saírem daqui, vai passando pelo corredor.
Vai vendo o que os nossos alunos fizeram aqui no corredor. Né? Vai sentindo que isso é exatamente a cultura de paz na escola. E aí, voltando, injúria racial, crime de racismo, postagens ilegais. Olha só, o símbolo do nazismo. Isso que a professora Eliana colocou. Está aí, olha o símbolo do nazismo. O nazismo, se nós quisermos ser técnicos, ele é racista. O nazismo é racista. Por isso que matou 6 milhões de judeus. É o Holocausto. Matou ciganos. Matou latino-americanos. Matou africanos. Isso é o nazismo. Se você fizer um gesto nazista, você está estimulando o nazismo. E só quem não tem o mínimo de cultura histórica vai estimular o que é o nazismo. O outro aqui, da direita, é um rapaz bem forte, não é isso? Olha, fortão, não é? Olha aí. Força física e violência. Outro slide. Esses negros me estressam. Foram os nossos alunos. Esses negros me estressam. Racismo, bullying, totalitarismo, injúria racial. Mas, doutor Walker, em nenhum momento eles vão responder por crime. Não, não vão, não. Vão responder por ato infracional. Mas ainda fica no mamão com açúcar. Se o papai tiver de pagar uma indenização e a mamãe tiver de pagar uma indenização, não é mais o mamão com açúcar. É a Vera, que vai sair dinheiro de dentro de casa. E cada pai que está aqui, cada mãe que está aqui, e eu lido com muito pai do Américo de Oliveira. A minha banca advocatícia diariamente escuta pai de Américo de Oliveira. Escuta mãe diariamente. Diariamente. A doutora Késia Marmon, aqui presente, diariamente está falando com o pai e com a mãe do Américo de Oliveira. E basicamente dizendo o seguinte, olha, contratou, tem de pagar. Eu vou facilitar o pagamento, mas o que vai ter de pagar, vai ter de pagar. E isso é mensalidade escolar. Se entrar no âmbito de indenização, isso aqui é abominável. Isto aqui que a gente está vendo é abominável. É muito triste que foi um filho nosso, uma filha nossa, que fez isso. É muito triste. Só que nós vamos transformar esse fato negativo num fato positivo. Nós somos resilientes. Essa escola é resiliente. Os nossos pais, as nossas mães são resilientes. Vão pegar esse fato negativo e vão transformar num fato positivo. E isso nós estamos fazendo aqui agora. Isso a escola fez, está aí. Quando os senhores saírem, vão olhando as paredes, vão olhando o que os nossos alunos fizeram. Eles nos dão orgulho. Isso aqui foi um acidente. Foi um acidente nos 70 anos da escola do Colégio Américo de Oliveira. Mas é um acidente que nós vamos ter de tirar o negativo para o positivo já. E aqui outro. A pessoa sofrendo homofobia, a outra no guarda-chuva, como se o guarda-chuva fosse nazista, protetão, e outra, odeio viado. Aí é homofobia. Aí é homofobia. Isso não pode acontecer. Só que o nosso aluno, a nossa aluna, a exceção da exceção, que nós temos centenas de alunos, a gente nunca viu isso. A gente nunca viu isso. Nós temos ex-alunos ministros de Estado. Estou dando aqui um pequeno exemplo. Que liga para a nossa diretora, presidente, a professora Araci. Ô, professora Araci Lira, me lembro das aulas da senhora. E narra algumas coisas. Estou dando fato de um ministro de Estado. Por questão de
Conveniência, não estou citando o nome da antiga autoridade, que hoje está no Tribunal de Contas da União Federal. Estou dando exemplo de um. Isso que houve aqui, isso aqui que a gente está vendo, não é o espelho do Américo de Oliveira. Não é. Não é. Foi um acaso. Só que nós estamos atuando com velocidade para o acaso não se tornar rotina. E nós temos de evoluir. Nós temos de evoluir. Nós não podemos pegar algo que houve com o homem que criou na Inglaterra. Toda a linha nazista tinha um código secreto. E ele desvenda o código secreto. E depois ele se suicida, porque ele era gay. E a rainha, recém-falecida, pediu perdão para ele pós-morte. Como nós aqui na UFRJ, onde eu fiz o meu curso de Direito, acabou de dar o prêmio honoris causa para o Lima Barreto. Lima Barreto, pobre, negro, foi discriminado. Estava na faculdade de engenharia, isso no final do século XIX, início do XX. O professor Licínio, guardei até o nome do professor, nefasto, reprovava o Lima Barreto o tempo inteiro. O Lima Barreto não se forma em engenharia, largou a faculdade e ele escreveu: como seria bom se eu fosse branco? Como é triste ser negro. E os livros que ele escreve, os romances que ele escreve, do início do século XX, ele vai para a Rua do Ouvidor, aqui no Rio. Rua Chique. Hoje a gente não fala mais da Rua do Ouvidor como chique, porque a nossa cultura hoje é outra. E ele mostrava as pessoas chiques, bem vestidas da Rua do Ouvidor, em contraste com uma parte da população. Lima Barreto. Ele retrata o Rio de Janeiro como é. E sobre a ótica daqueles que são de descendência de escravos. Sabe o que é duro no crime de racismo? Felizmente não vai acontecer com as nossas crianças. Mas eu vou dizer, crianças não. É ruim falar assim. Os adolescentes. Ou os educandos. O crime de racismo, ele é inafiançável e imprescritível. Vou repetir. O crime de racismo é inafiançável. O que é inafiançável? Não dá de pagar fiança. O delegado de polícia não pode fixar a fiança. O que é a fiança? A pessoa paga a fiança para responder em liberdade. Se é racismo, cadeia. No ato. É inafiançável. É mais. É imprescritível. O que significa dizer? Cometeu hoje, não prescreve. Daqui a 20 anos isso vai voltar à tela. Ou 30, ou 40. É muito forte. É muito forte. Aí você sai daqui dizendo, e o meu filho com 16 anos? Está fora. Ele está fora. Porque ele comete o quê? Ato infracional. O Congresso está querendo mudar isso, hein? O governo que saiu estava querendo mudar isso. Estava querendo tirar de 18 para 16. Mas ainda não aconteceu, por hora é 18. É ato infracionário agora, mas eles vão se tornar adultos e isso vai virar crime. Mas não por esse ato de hoje. Mas se não mudar hoje, a tendência lá na frente vai ser seu filho preso. Aí vai depender do ato que ele praticar mais à frente. Exatamente. Sim, não há dúvida, não há dúvida. Lá na frente, você vai ver seu filho na cadeia. Eu vou usar uma palavra que não é muito boa. Ele vai ser enjaulado mais à frente. Eu estou usando uma palavra que não é boa, que eu não gosto.
Eu não gosto, mas eu estou usando, eu piso no chão, eu piso na realidade. Como diz Ortega e Gasset, eu sou eu, mas a minha realidade. A minha realidade é colocar o cara na cadeia, e o cara na cadeia vai para a jaula. Vai para a jaula. É horrível. É quase inadmissível. Alguma outra pergunta? Seguindo, que eu já estou basicamente fechando. Plenário, julgamento de ações que tratam de matéria que decidiu, e o Congresso Nacional edita lei específica, condutas homofóbicas e transfóbicas se enquadram em tipificação de lei de racismo. A lei de racismo é essa que eu falei. Se você quiser escrever aí, coloca entre parênteses lei de racismo. Inafiançável é imprescritível. Se você quiser, põe isso aí. E está aí agora a lei que foi em janeiro de 2023. O atual presidente da República, ele sancionou essa lei. Sua Excelência, o senhor presidente da República, sanciona essa lei em janeiro de 23, que estabeleceu crime de racismo e injúria racial. E o que é injúria racial? Vou lá, está em negrito no artigo 2. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, em razão da raça, cor, etnia ou procedência nacional. Então, é injúria racial. Na verdade, raça aqui, vamos fazer uma colocação antropológica. O que existe é raça humana. Não existe raça. Raça é para animal. Raça é para cachorro. Ele é da raça Doberman. Ser humano, isso aqui é um detalhe de antropologia cultural. Etnia está certo. Cor está certa. Procedência nacional está certa. Aí, por exemplo, com o cara de procedência nacional, o camarada vem da Paraíba, aí vai chamar o cara de Paraíba, injúria racial. Aí vamos chamar, por hipótese, o sujeito é da Paraíba e, por hipótese, é afrodescendente. E se usar a afrodescendência e se usar a origem nacional, é injúria racial. E injúria racial é igual a racismo. Injúria racial é igual a racismo. E é isso que nós não vamos ter. E olha qual é a pena, hein? De 2 a 5 anos de multa. E quem vai fazer ação é o Ministério Público Estadual. Quem vai fazer essa ação, o titular da ação, que é ação penal pública incondicionada. Estou usando uma linguagem jurídica. É uma ação penal pública incondicionada. Bate na mão do promotor de justiça. Ele vai fazer a denúncia. Fez a denúncia, a pessoa está presa. Recebe a denúncia, a pessoa está presa. E não vai sair de lá, não. E os nossos adolescentes do 9º ano não se enquadram aqui. Vão se enquadrar infracional. Quer dizer, eu estou passando para os senhores pais, para a mãe, para o pai, aqui presente, que vai sair com a coisa um pouco tranquila. Quando chegar em casa, vai falar, aquele advogado gerou uma tranquilidade para mim. O meu filho não cometeu o crime. Não cometeu injúria racial, não cometeu racismo. Ele cometeu ato infracional. Eu só dou por concluído o nosso trabalho, voltando a dar sinônimo de injuriar. Eu vou ler aqui no meu celular. E como eu tenho aqui pais, mãe inteligente, pai inteligente, vai guardar esses sinônimos do que é injuriar. Difamar, insultar, detratar, ultrajar, aviltar, envenenar, afrontar, apedrejar, destratar, enxovalhar, esculhambar, ofender, xingar, são sinônimos de injúria. E os nossos meninos,
perdoe falar uma linguagem não muito técnica, nossos meninos, os nossos meninos na técnica, os nossos educandos não vão continuar nessa estrada. Agradeço muito esse conjunto de informações e reflexões, e conforme eu dizia, a educação ela não é um ato único que se encerra em um único ato, é um conjunto de atos. E esse conjunto de atos envolve duas instituições. Um é a família, não deixa de ser uma instituição de direito privado, mas é uma instituição, e outra é a escola. E a escola está atuando, está firme, e penso que a gente está sentindo isso de maneira muito forte. Esse texto que os senhores receberam será o mesmo texto que eles irão receber. Óbvio que o meu raciocínio com eles é um pouco mais, eu diria, coloquial, mas eu vou chegar lá, falar exatamente isso, e o caminho muito equivocado, que o cérebro de alguns e o coração de alguns acabam tentando percorrer. Esse equívoco nós vamos sanar, isso vai ser... Eu não tenho dúvida do poder da educação. A educação é transformadora. A educação transforma. Eu não tenho dúvida que esse momento de hoje vai ser um momento que a gente vai recordar lá mais à frente e dizer, puxa, a gente venceu essas adversidades que havia, essas ameaças, essas linhas insensatas, racistas, com bullying, com injúria racial, ato infracional. A gente vai mudar isso. Eu não tenho a menor sombra de dúvida. É questão de tempo. É questão de tempo. E o raciocínio que eu ouvi, agradeço quem se manifestou e perguntou e expôs, ilustra exatamente isso, que a gente está no caminho certo. E hoje o que a gente pode sair daqui da escola com o seguinte raciocínio: bom, hoje eu ganhei um conhecimento jurídico. A essência foi jurídica, mas permeada com muita pedagogia, permeada com muita história. Né? E aí, consequentemente, nós vamos nos sentir mais leves. Eu antevejo que nós estamos saindo aqui, terminando o nosso trabalho, mais leve. Adorei a reunião, sinceramente. Só não a fiz antes em respeito a vocês, porque eu sei que vocês trabalham. Tá? Então tivemos que marcar um horário aqui para que fosse hoje no sábado essa convocação realmente o pessoal aí que eu gostaria que tivesse realmente veio. Tá? Agradecer ao Dr. Valco por essa estupenda aula, entendeu? Como sempre, como eu digo, é um pilar que eu tenho aqui. Eu tenho 3 pilares que eu sempre digo aqui. Um é a área pedagógica, a área jurídica e a área de TI, que, felizmente ou felizmente, é o meu filho, tá? Mas ele entende muito, não está mais aqui, está no Canadá, estudando, fazendo lá, mas de lá ele faz a TI toda daqui, imagino, entendeu? Então, como pai, meu coração está assim, tá? Mas não gosto de falar muito que eu começo a chorar por causa disso. Tem 2 meses que ele está lá, tá? Então, mas ele está agindo, fazendo as coisas acontecerem, como vocês estão vendo aí, os comunicados e tudo aí, ele quem faz, entendeu? Então, são os 3 pilares que eu tenho. Eu sei que eu estou muito bem servido nessas áreas. Agradeço a presença de vocês, tá? Todos. E quando tiver já, quando eu vou colocar isso aí essa palestra no YouTube, eu aviso a vocês, para vocês também verem, tá? É isso aí.